Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Como identificar um falso profeta? O falso profeta você só consegue identificar primeiramente se você manter uma vida de oração, para que Deus lhe dê o discernimento de espírito. Segundo lugar, você tem que orar muito e ler a Bíblia. A oração e a leitura diária da palavra de Deus é o que dá espiritualidade o suficiente para você conseguir identificar o falso profeta. No livro de Mateus, no capítulo de número 24, o Senhor Jesus falou sobre sinais do fim. Um dos sinais do fim seria o aparecimento de falsos profetas. Pessoas que viriam em nome de Deus fazendo falsos milagres, curando os enfermos, dando vista a cego, muitas das vezes até ressuscitando mortos. No livro das Revelações do Apocalipse diz que os falsos profetas eles são usados por espíritos de sapo para poder fazer milagre, para enganar as pessoas, porque as pessoas elas são envolvidas naquilo que vê. Quem está doente quer ficar sadio, quem está cego quer enxergar, quem está paralítico ele procura alguma forma de andar. Então as pessoas procuram milagres em qualquer lugar, nem que isso prejudique a salvação deles mesmos. Os falsos profetas você identifica da seguinte maneira: você não deve observar, não é os milagres que ele faz, você deve observar é o que ele ensina. O falso profeta, ele ensina doutrinas erradas, faz você concordar com o que é errado. O falso profeta, ou os falsos profetas, que são milhares de falsos profetas no Brasil e no mundo, tanto de cantores e cantoras, pregadores e pregadoras. Os falsos profetas, eles têm o poder de fazer milagres, levantar paralítico, fazer mudo falar, cego enxergar. Diz no livro de Apocalipse que os falsos profetas têm poder de até fazer fogo descer do céu sobre a terra para enganar as pessoas. Vivemos um tempo em que as pessoas correm atrás de milagre. Pessoas que viajam cidades e cidades em busca de alguma novidade que esteja acontecendo na terra. Pessoas que nunca mais pegaram na Bíblia, nunca mais leram a Bíblia. E o crente que não lê Bíblia é presa fácil para ser enganado por Satanás. Os crentes que não lê a Bíblia se tornam facinho do diabo enganar eles. Você pode ver que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Jesus rebatia com a palavra dizendo: está escrito. Então o Senhor Jesus nos ensinou a rebater o mal, os falsos ensinos com a palavra. Mas para você combater os falsos ensinos dos falsos profetas, para você não ser enganado, você tem que ler a Bíblia todo dia. Todos os dias você tem que estar lendo a Bíblia. Senão você se torna presa fácil para ser enganado pelos falsos profetas. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveria comichão nos ouvidos do povo, as pessoas deixariam de ouvir a verdadeira pregação da palavra e dariam ouvido a ensinamentos de demônios. Nunca se viu um tempo em que os cultos estão sendo trocados por muitos louvores,
Agora é só revelação, é profecia, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, Deus está me revelando isso. E a pregação da palavra, nada. O que dá firmeza à vida do cristão é a palavra de Deus. Você tem que colocar na sua cabeça, se você não ler a Bíblia todos os dias, você se torna presa fácil para ser tragado pelos demônios. Nunca se viu um tempo de tantas pessoas igual piolho que vai pela cabeça do povo. Eles não vão procurar saber se o ensino está correto, porque eles não lêem mais a Bíblia. O negócio agora é Facebook, é Instagram, é redes sociais, é TikTok e Bíblia, nada. Bíblia, nada. Sem você ler a Bíblia, você não vai conseguir vencer as estratégias dos demônios. Nós vemos aí no Brasil e fora do Brasil grandes homens, entre aspas, que se nomeiam apóstolos, grandes pregadores que são usados em milagres. Observe não os milagres, observe os ensinos deles. Eles ensinam o ódio, eles ensinam vingança. Passou na televisão um pregador bem conhecido que teve várias igrejas dele fechadas. Por quê? Porque ele não estava pagando os aluguel dos estabelecimentos. Ou ele ensina uma coisa e vive outra? É exatamente aqui aonde você tem que observar. Os falsos profetas, você tem que observar o comportamento deles. Eles ensinam uma coisa e vivem outra coisa. São os conhecidos hipócritas, pessoas de duas caras. Dentro da igreja, eu sou o pregador, eu sou o revelador, eu prego doutrina, eu faço isso, aquilo, levanto os paralíticos, mas quando eu saio, eu não sou aquilo que eu mostro ser. Isso é falso profeta. Então você não se encante, não se embeleze com sinais. Porque tem um pregador ali, porque os paralíticos estão levantando, os mortos estão ressuscitando, está acontecendo milagres ali, então Deus está ali. Cuidado, Satanás também faz milagres. Os demônios fazem milagres. No livro de Apocalipse diz que saiu da boca do dragão e da boca do falso profeta 3 espíritos em forma de sapo, que são espíritos para enganar as pessoas. Então muito cuidado, deixa de ser menino, cresce, deixa de ser criança. Passou o tempo de menino, chegou a hora de nós sermos adultos e entendermos que não é milagre que identifica que aquele profeta seja de Deus. O que identifica é se ele está ensinando o que é correto e se ele está vivendo o que ele está ensinando. A evidência do profeta de Deus, primeiro, para ser profeta de Deus, tem que ser obediente a Deus, tem que ser obediente à palavra de Deus, tem que ser temente à palavra de Deus. Então, os verdadeiros profetas, eles reconhecem que não são nada diante de Deus, que são pó, ao pó vão tornar, e que somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vemos aí tantos pregadores que se julgam: eu sou, eu faço, eu sei fazer isso, eu sou tal, sou famoso, sou isso e aquilo. Nós não somos nada. Somente Deus é e sempre será. Toda honra e glória pertence a Deus. Esse vídeo nós encerra dizendo: cuidado com aquilo que você escuta nas igrejas. Nem tudo que você escuta na igreja está certo. Cuidado com os ensinos dos pastores de hoje. Observe se está de acordo com a Bíblia. Não se iluda com milagres. Satanás, ele faz milagre para enganar as pessoas. Depois ele lhe envenena com falsos ensinos. Cuidado. Muitas pessoas estão caindo nesse culto
de adoração a demônios porque não estão lendo mais a Bíblia. Há quanto tempo você lê a Bíblia? Quantas horas você passa no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e quantas horas você tira para Deus, para a oração e para a leitura da palavra de Deus? Quando você para pensar que você passa 24 horas e não pega na Bíblia, então você se tornou uma pessoa bem facinho de Satanás te enganar. Então não faça como Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, falso profeta, e tantos outros que já partiram, homens que eram conhecedores da palavra, mas ensinaram errado. Nós vemos o profeta T.B. George, né? Grande profeta, fazia grandes milagres, ele foi visto no inferno. Charles Taze Russell também foi visto no inferno. Então, cuidado, irmão, volte a ler a Bíblia, volte a orar, tire tempo para ler a Bíblia, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Não se iluda com milagres. Milagres não é evidência que o profeta seja de Deus. Lembre disso, o diabo ele faz milagres para enganar as pessoas que não lê Bíblia. Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que fariam grandes sinais que, se possível fosse, enganariam os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus, os demônios não conseguem enganar. Porque os escolhidos de Deus têm a Bíblia como base da sua fé. Leia a Bíblia todo dia e ore todo dia. Desta forma você vai estar forte e você vai enxergar quando o ensino for falso e quando o ensino for verdadeiro. Não se iluda com milagres. Observe o que o profeta está ensinando. Aquele profeta está ensinando a verdade ou está ensinando a mentira, o ódio, a discórdia, transformando os púlpitos da igreja em palanque de discurso político? Cuidado! Milhões de crentes já foram para o inferno e milhões de crentes estão indo enganados pelos falsos profetas.